Olá, estamos de regresso para mais um PCM, hoje num programa que é, como sempre, muito especial, Ana. Boa noite, Luís. É especial e tem de tudo. Hoje tem de tudo. Vamos falar com uma pessoa que há pouca coisa que ainda não tenha feito no mundo e na vida, mas há alguma coisa que ainda não tenha feito e ainda tem muito tempo para isso, não é, Ricardo? Exatamente, com 50 anos tenho muito tempo para isso. Sempre, pelo menos os mesmos daqui para a frente. 50 anos. Pelo menos, no mínimo. Nós hoje vamos falar com o Ricardo. Ele é muita coisa, mas o grande motivo e o primeiro motivo pelo qual o convidamos hoje, mas podíamos ter convidado noutro dia qualquer, é o segundo romance que escreveu, o primeiro que publicou, Os 3 Dias em Fevereiro. Portanto, somos capazes de ir até ao Carnaval. Se calhar calhou. Se calhar tem alguma coisa a ver com o Carnaval. E com os nevões em Lisboa também, tudo coisas do entroncamento. E essa é a proposta que temos para vocês esta noite. Fique connosco. Ricardo Ferreira de Almeida é licenciado em Antropologia pelo ISCTE, mestre em Sociologia pela Universidade de Coimbra e doutor em Sociologia pela Universidade do Minho. Além de autor, com produção também na área da dramaturgia, trabalha no âmbito da educação, é músico popular, ator e encenador em grupos de teatro amador, tendo cofundado os grupos A Trouxa Mocha e A Tanga. Publicou o seu primeiro romance 3 Dias em Fevereiro, que recebeu uma menção honrosa no Prémio Revelação Literária. Bem-vindo, Ricardo. Boa noite. O Ricardo reuniu um prédio de Alcântara, todos os cicranos e beltranos da vida. Não podia haver um condomínio mais estereotipado do que este, pois não? Poderia, sim, poderia haver, mas não era a mesma coisa, como se costuma dizer. Este romance tem uma menção honrosa no prémio da UCLA, não é? Parte de que é de uma peça de teatro inacabada, inacabada, das várias que iniciei e não acabei, umas acabei, concluí, mas esta aqui ficou presa por várias razões, nomeadamente os compromissos que tinha profissionais. E então, na altura da pandemia, peguei na peça e disse, bem, isto aqui se calhar até dava para fazer um romance, trabalhar um pouco à volta desta ideia de um indivíduo que vive isolado e associar também uma outra ideia que tinha para um romance, que era a vida de um futebolista solitário também. Portanto, juntávamos aqui a solidão e a falta de memória e a presença de memória para e construí a história a partir daí. E depois isso foi correndo, não é? Foi correndo até à altura do concurso. Portanto, não sou apenas eu, mas muitos outros autores que desejam ter algum reconhecimento. Este aqui foi enviado sem grande esperança, porque era aquela coisa que não estou satisfeito com aquilo que escrevi, parece-me que não está grande coisa, mas pronto, mesmo assim vou enviar. E pronto. E aconteceu que uma altura dizia, tenho uma menção honrosa, fiquei muito agradado pela menção honrosa, e depois as coisas precipitam-se e sou contactado pelo editor da Guerra e Paz para a edição do livro, e foi a melhor coisa que me aconteceu, não é? Em pouco tempo. O livro foi apresentado, o vencedor foi o Alexandre Assine, com o livro de poesia, caligrafia, brasileiro. Participaram 800 pessoas de todo lado do mundo, do espaço lusófono, e portanto o Alexandre ganhou, eu tive uma menção honrosa e ainda houve mais uma menção honrosa. O que eu quero destacar é apenas a publicação, porque se não houver um apoio das editoras para a publicação, pronto, as coisas continuam na gaveta e pronto, e é isto. E esta editora ajudou nessa parte? Esta editora ajudou, o Manuel Fonseca ajudou, telefonou-me, disse-me que queremos editar porque consideraram eles
que nos concursos, em todos os concursos, que as obras tinham valia literária. E é por isso que foi publicado. Se não tivesse valia literária, não sou eu que estou a dizer, são eles, porque eu não acreditava. Não, exato, acabaste de dizer que a tua vontade não tinha ido, e na verdade é um dos três que é distinguido entre 800, não é? Exatamente. Mas pronto. Mas é por este motivo, se calhar pela falta de apoio, que há um outro romance que o Ricardo escreveu e que não foi publicado. Exatamente. Entretanto, antes tinha ganho um prémio, mas, portanto, não foi publicado. Entretanto, o livro anda para trás e para a frente, e não é publicado. Pronto, agora vamos ver como é que vai vender este livro, como é que vão correr, como é que vai correr isto, não é? Porque promoção temos tido, e portanto a UCLA tem apoiado bastante. Tivemos agora num encontro em Cabo Verde com escritores de todo o espaço lusófono que eu lia, mas não conhecia, e aquilo foi um encanto ir a Cabo Verde, conhecer o Germano de Almeida, conhecer o Luís Cardoso, o Ungolani, uma série deles que nós lemos, olhamos para os livros e lemos, mas não conhecemos a pessoa e não falamos diretamente com ela. E pronto, e em Cabo Verde, portanto, aquilo é um povo heroico, não é? Heroico na medida em que daquela pedra nua conseguiram construir um país espetacular. Como é que aquela malta se orienta ali. Mas é verdade, exatamente. Mas, Ricardo, tu agora és uma dessas pessoas, daquelas que, quem não te conhecer, nós temos o privilégio de te conhecer já há alguns anos, mas quem não te conhecer, isto é Ricardo Ferreira de Almeida, nunca ouvi falar, não é? Tu estás nesse. Estou neste, exatamente. É verdade. Quem não conhecer, dentro desta área, pronto, tem aqui uma obra que é a primeira obra, não é? E que está disponível em todo lado, naqueles sites habituais de venda de livros que todos conhecemos e mais alguns, e podemos dizer fácil. Podemos fazer publicidade? Até no OLX. Até no OLX. Já vi um. A sério? Foi alguém que leu e agora revendeu. Exatamente. Mas pronto, isto é por causa do papel. Não encontrei, foi em e-book, que até era o que me interessava mais. Não foi uma opção? Foi? Boa, não sei, não faço ideia. É uma questão de editora, não é? Mas está disponível em todo lado. É só escrever no Google que ele aparece dezenas de opções de compra. Para quem tiver cartões, também deve ter desconto em continente, porque tem para tudo. Não, e é barato. Portanto, não é. E é bem emprego, porque é do Ricardo. É muito giro. O que é a capa? É uma varanda de Alcântara, suponho. Não, isso por acaso é uma amiga minha. Não digas que é de Lordelo. Não é de Lorde, mas podia ser. Aonde? Ou em Vila Nova, não sei. Não, mas isso é onde? Isso é no Largo da Graça, em Lisboa. Ok. E esse era o botequim da Natália Correia. Então isto está bem, está certo. Tem ar de Lisboeta, tem. Não, sim. Tem. Se tivesse uma manjerico, então era impossível falhar. Mas, Ricardo, estas pessoas todas que vivem aqui... É assim, vamos tentar não fazer spoiler, não é? Pois. Mas estas pessoas, já percebemos que há aqui um conjunto de pessoas muito diferentes, já abriste aí o leque a algumas delas. Bem, elas também estão elencadas aqui na parte de trás. A ideia era disto, era teres aqui uns estereótipos neste bairro. Não só. Porque só de ler a pequena descrição que está aqui de cada um deles, dá para imaginar aqui dezenas de coisas à volta das histórias que podem estar aqui envolvidas, não é? Sim. Sim, também estereotipado, ou tipo ideal, ou outra coisa qualquer, mas pronto, mas tem alguma. Foram as personagens que apareceram. Que me apareceram. Ok, não houve assim nenhuma. Nem quiseste criticar nada. Há uma grande. Aliás, há pouco tempo tive uma crítica literária, uma crítica de uma jornalista que está bem presente a formação política e precisamente alguma parte aí que é bastante agressiva sobre o ponto de vista de criticar, portanto, os indivíduos que foram vítimas de fascismo. Mas é um aspecto, como temos um aspecto do futebolista que se isola em casa porque não se lembra do que aconteceu e está acusado de homicídio, ou como uma senhora que quer aprender a ler e
e começa as suas lições naquele ensino noturno para adultos, na ajuda, e depois tem o gosto de comprar aquilo ali no Ribeiro. Tem uma série de coisas, não vou contar muito. Não contes. Mas pronto, são personagens que vão surgindo. Isto aqui é o próprio processo criativo, leva-nos a encontrar coisas, não é? Tu falaste aí de um futebolista homicida, foi pena não teres escrito agora, podias escrever sobre aquele que se recusa a entrar aos 89 minutos do jogo, não? Também dava um bom livro. Mas isso é o que eu gosto do Cristiano Ronaldo. Sim, nada contra. Estás a falar do Cristiano Ronaldo. A PDI está-lhe a correr um bocado mal. Mas, como se não bastasse isto tudo, eis que neve em Lisboa. Neve em Lisboa e não sabe porquê. E foi durante estes 3 dias. Foi durante estes 3 dias. Não se sabe muito bem porquê. Eu dou algumas pistas, mas não sabemos o que aconteceu. Se foi um grande feitiço montado por uma senhora ou se foi apenas uma circunstância do estado do tempo que... As alterações climáticas. Não tens o Algor aqui, não? Não. Mas, Ricardo, primeiro, Lisboa, para quem te conhece, achei curioso teres querido escrever, teres posicionado esta malta toda em Lisboa, mas se calhar nós aqui, como somos um bocadinho menos disfuncionais, isso explica muita coisa, não é? Teve que ser em Lisboa. Mas isto quer dizer alguma coisa, o facto de nevar num sítio improvável, que pelos vistos, e com personagens que estão eles também assim um bocado atormentados pelas circunstâncias da vida, isto tem aqui um simbolismo por trás, ou não? Tem uma ideia por trás que perante as circunstâncias da vida eles têm que resolver as suas situações e têm que, nomeadamente, as situações do presente, do passado e do futuro. Não se fala só de Lisboa, também se fala em Vila Real, porque há uma família aí que é de Vila Real. E para dizer que eu falo sempre de Vila Real, é a minha cidade. E é uma inspiração, e também falo sobre aquilo que conheço. Claro. Falo sobre Lisboa porque conheço, falo sobre Vila Real porque conheço. Agora, a partir daí, cria-se alguma coisa. Claro. Agora... esqueci-me da pergunta, Não, pronto, é o simbolismo associado aqui ao facto de nevar num sítio onde não é muito normal. Sim, exatamente, que é uma circunstância dramática que coloca as pessoas em quase como uma pandemia. Exatamente, quase como uma pandemia. E então surge aqui um herói. E então eu para dizer que eu inspiro-me na novela renascentista, e tenho aí na abertura do capítulo, faço uma descrição do que é que vai acontecer, não é? Portanto, na apresentação do livro, a professora, que eu agora não me lembro do nome, fez uma apresentação muito boa, eu gostei muito da apresentação, e ela fala precisamente desta ideia, levanta precisamente as questões que eu quis tratar, apresenta o que é que vai acontecer, mas ao mesmo tempo manipula as personagens. E pronto, Lisboa, o nevão em Lisboa é uma circunstância para surgir a heroicidade e para surgir a ajuda e para resolver todas as questões que estavam pendentes. Porque depois da neve derreter, as personagens têm que resolver a vida deles, não é? Exatamente, à sua maneira e de acordo com aquilo que elas desejam. Portanto, aqui libertamos-nos das personagens e elas lavam à sua vida como se tivessem vida, e que merecessem vida também. E se elas resolveram ou não depois da neve derreter, é algo para descobrir nestes 3 dias em fevereiro, que está disponível em todo lado. Ricardo, alguém escreveu que por trás deste romance estava a solidão, a recuperação e o esquecimento do passado, mas também a solidariedade. Tu escreveste isto durante a pandemia, como disseste há pouco. Foi porque nós também andávamos assim um bocado solitários e melancólicos naquela altura? Provavelmente. Quiseste puxar estes temas? Provavelmente eu senti isso durante a pandemia e escrevi, porque há alturas em que escrevo, por exemplo, para teatro escrevo muito à volta da comédia, mas, por exemplo, com a Trouxa Mocha e com a Tanga. Com a Trouxa Mocha, a primeira coisa que fizemos foi a primeiríssima coisa foi um texto do Chekhov. A seguir foi um texto meu sobre a vida do Antonin Artaud e a sua relação com o médico psiquiatra, o Sr. Fertier. Isto para dizer o quê? Também. Pronto, e aquilo era um texto mais soturno, muito mais carregado.
nessa sequência tive um contacto do Brasil para fazerem a peça no Brasil. Tanto é que, voltando ao início da conversa, cheguei a uma altura em que já não acreditava muito e enviei o livro. Bem, pronto, vamos lá ver o que é que acontece. Estavas com o tempo para acabar e tal. Tive tantas negas, tantas faz parte do processo do autor, ter muitas negas, ter que aprender, reinventar-se, escrever mais, continuar a escrever e não desistir do trabalho. E então aconteceu essa coisa. Fui contactado no Brasil e, aliás, aquilo era um elenco, segundo me disse a produtora, é um elenco espetacular, com uma encenadora espetacular. E não voltou a acontecer. Foi o momento. Entretanto, escrevi mais coisas que fizemos com a Tanga, por exemplo. Fizemos há pouco tempo o Calhau, um texto inspirado aqui também no local, inspirado em Panões, inspirado também nas comédias romanas, que depois nós transformamos um bocadinho para a comédia dell'arte, essa coisa toda. E portanto, o registro depende da altura. Nesta altura escrevi isto. Aliás, a linguagem, a prosa é diferente da poesia, é diferente da escrita para teatro. O romance portanto, são géneros literários completamente distintos. E como tal, eu sinto-me bem a escrever dessa forma, com esses temas. Aliás, estou a iniciar agora outro romance, que tenho 2 na gaveta, para ver o que é que vai acontecer com eles, se eventualmente a Guerra e Paz ou outra editora pretende continuar o vínculo, que é precisamente ainda à volta da memória de esquecimento. É sobre um indivíduo que é de Vila Real. O Woody Allen faz filmes sobre Nova Iorque, eu posso escrever sobre Vila Real à vontade. Completamente. Não é, ninguém me pode impedir. E o Woody Allen só faz sobre Nova Iorque porque nunca conheceu Vila Real. Senão também fazia sobre Vila Real. Claro. Nem Lamas do... Nem o Albão, nem essas coisas. E era aquilo que dizias há bocado, falas sobre o que conheces, não é? Exatamente, e sobre o que conheço e lugares reais que depois são transformados sobre um ponto de vista literário, sobre o género, não é? E o estilo, não é? Como se costuma dizer. E pronto, e é isto. Porque isto de escrever só óbitos é muito fácil. Um gajo inventa o cenário conforme a coisa vai andando. Ricardo, esta menção honrosa no Prémio Revelação Literária da UCLA. Estávamos a falar da UCLA, mas ainda não dissemos quem é a UCLA, a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, da Câmara Municipal de Lisboa. Teve um significado especial. Sim, teve um para além de ser uma alavanca, não é? Para além de ser uma alavanca, teve um significado especial porque eu estive a apresentar o livro num sítio que gosto muito, Lisboa, na Feira do Livro, que eu passava, quando estava em Lisboa, eu passava à Feira do Livro para trás e para a frente à procura de livros, e só para passear, para sentir o burburinho, sentir o cheiro do livro, o cheiro dos livros, e depois apresentar ali. Nem nos meus sonhos mais lindos isso acontecia. Melhor que isso era o Sporting ser 3 vezes seguidas campeão europeu. É mais provável que voltes a apresentar na Feira do Livro. Não é? Europeu, atenção, aquela... Ainda por cima europeu. Exatamente. Está lá em cima. Isso e foi uma coisa muito, muito boa para mim, e depois o convite da UCLA para ir a Cabo Verde também apresentar e fazer parte do contingente de escritores portugueses, sendo uma formiga ao lado de gigantes, não é? Dos gigantes que apareceram lá. Foi bom e pronto, e é isto que nós temos atualmente. Ricardo, pronto, isto é um romance, tens pelo visto mais 2 ou 3 na tua gaveta. Sim, a escrever outro. Tomaste-lhe o gosto ou tu queres voltar ao teatro, onde tu dizes que tens a possibilidade de manipular texto, de o modificar e de ajustar, e que aqui não é assim tão fácil? Exatamente. Ficaste encantado com o romance e não queres mais nada? Ou... Pronto, são formas diferentes. Aliás, há muitos autores para teatro que não proíbem mesmo de mexer no texto. Agora, quem faz teatro, quem escreve para teatro e quem faz teatro percebe que muitas vezes tem que ser manipulado devido a um conjunto de circunstâncias. Os atores, a ideia que nós temos para o espetáculo e por aí adiante.
E tem que se cortar muito texto. E muitas vezes o texto para teatro não tem grande aceitação porque é um texto literário puro. Sem ter em conta que é necessário estar em cima do palco, fazer teatro e passar alguma narrativa e comunicar com o público. E muitas vezes há textos que são muito bonitos sobre o ponto de vista literário, mas depois, sobre as outras facetas do espetáculo, a encenação, a direção de atores, falham. Pois. Não é? Eu já vi um espetáculo que teve um prémio, um prémio de escrita para teatro, e eu adormeci a ouvir o espetáculo, a ouvir o texto, que era um texto espetacular. Só que a encenação falhou. Era uma coisa muito sombria, com pouca ação, e pronto, naturalmente uma pessoa que está cansada perde a atenção e adormece, foi como aconteceu. Agora há outros espetáculos que eu vi de olhos abertos e ia chorar. Queria mais, nomeadamente o espetáculo com o Maria do Seu Guerra, coisas fantásticas, não é? E mais, quem diz a Maria do Seu Guerra diz o Philip Crawford, diz os grupos de teatro daqui de Vila Real, que a Peripécia, a Ursa, a Filandorra, que me encantam também. Muito bem. Nessa mesma entrevista que o Luís falava, o Ricardo diz que a prosa e a poesia vivem sozinhas e têm que se aguentar assim. O que é que isto quer dizer? Exatamente, vivem sozinhas. No teatro nós podemos manipular. Podemos manipular o texto, podemos alterar a ordem quem conhece o texto. Então, se são daqueles textos clássicos, sabe, bem, estes já estão a mexer no texto, não é? E sacam dos tomates. Mas aí não se pode fazer nada. Estão sozinhos, não se pode fazer muito, a não ser que alguém adapte, imaginando que alguém adaptava esta coisa a uma peça de teatro. Gostava de ver. Mas aí entra a tal liberdade que o teatro dava. Exatamente. Logo primeiro quando fazia a adaptação e depois no processo de construção da parte cénica. Pois, exatamente. Ricardo, eu não gostava de fazer isso? Uma adaptação, visto que isto começou por ser uma escrita para uma peça. A Mila acabou de sair daqui a dizer que não tem peça para a próxima época. Temos que pensar nisso. Temos que pensar nisso. Não, isto não dá. Não dá. Isto para cinema era capaz. Eu gostava de ver, mesmo com efeitos especiais de neve em Lisboa. Sim. Ricardo, o que é que são as tuas referências literárias? Minhas referências literárias? Além de Ricardo Ferreira de Almeida. Não me cito a mim próprio. Como fazem alguns, não é? Nomeadamente, não vou dizer. Não vale a pena. Passa à frente. As minhas referências estão no neorrealismo português e na novelística renascentista. E muitas mais coisas. Eu tenho referências dos autores portugueses, à cabeça José Saramago, o Aquilino, o Alves Redol. Tenho que me lembrar de todos. O Aquilino, o Alves Redol, o Manuel da Fonseca, o Ferreira de Castro. Vou-me lembrando que não posso esquecer deles. E depois daqui de autores transmontanos, nomeadamente o Bento da Cruz e o Pires Cabral. E depois, o Cervantes está lá acima. É o meu grande ídolo. Se nós falamos do Cristiano Ronaldo, o Cervantes é o meu ídolo. É o teu goleador das letras. O meu goleador. Entre outros, por exemplo, deixa lá ver, para dizer como é que venero. Há uns anos atrás eu fazia algum trabalho jornalístico e fui fazer a cobertura da inauguração da Biblioteca de Loures, Biblioteca José Saramago, e eu fui para fazer o trabalho e não consegui falar com o José Saramago. Fiquei a olhar para ele assim, a reverenciar a figura. Isto para dizer o quê? Estavas a falar da forma como veneravas... Como venerava, exatamente, essas tuas referências. Essas minhas referências. Ia dizer outra coisa que, entretanto, perdi, mas pronto, mas isto aqui estamos a falar em muita coisa ao mesmo tempo. Mas eu já me lembro. Está bem. Olha, e achas que estamos a tratar bem os nossos escritores, esses que alguns já cá não estão?
e mesmo alguns dos que cá estão, e já para não falar daqueles que acham que são escritores e não são, mas isso deixamos para. Mas achas que temos estado a tratar bem a nossa literatura? Bem, isso é uma grande questão sociológica. Mas tu és doutorado em Sociologia. Isso é uma grande questão porque o que nós temos agora é uma profusão de textos em vários suportes, nomeadamente suportes digitais. Mas temos outro problema, que é a utilização do livro enquanto algo que tem uma textura e tem nervuras. E o que é que nós percebemos? Sabemos que as pessoas leem livros, mas leem um livro por ano. Ou menos. Muitas, a grande parte das... Pois tens a Ana que lê um por dia. Não lê um por dia. Tomara eu ter tempo para ler um por dia. Não, mas o ano passado, no ano inteiro, consegui ler 16, portanto... Por isso é que a média está alta. 16 mais 1 dá uma média de 8. E meio. Pronto. Então a utilização do livro em espaço de lazer, há algum trabalho feito, como há trabalhos feitos dentro da sociologia, não queria aqui amassar muito com isso, sobre, por exemplo, produção francesa, o Pierre Bourdieu, para quem nos estiver a ouvir de sociologia, o Passeron e por aí adiante, que fazem muito trabalho à volta da literacia, para uma série de assuntos que agora aqui não vale a pena trazer, mas é um problema. É um problema precisamente porque muitas vezes não se fazem investimentos, e há o caso, por exemplo, do caso célebre da Agostina Bessa Luís, que perdeu a sua relação com a editora porque já não estava a vender livros, não é? Agora, a promoção do livro faz-se essencialmente nas escolas. E nas escolas e o hábito de ler e escrever. Há uma fotografia famosa minha lá em Cabo Verde, eu assim com um livro a dizer, portanto na página da UCLA está lá, parecia um grande educador, parecia quase o padre o padre Vieira a dizer, é aqui no vosso livrinho que vocês têm que começar a aprender a ser escritores, é escrever, ler e escrever, ter o hábito de escrever e ter o hábito de ler, porque atualmente o pessoal já começa a escrever só com o teclado e com o telemóvel, e o gosto pela caneta e o gosto pelo papel e pelo cheiro da caneta no papel, pela tinta, isso perde-se. Não é? Eu sou um bocado assim. Não achas que se terá dito o mesmo quando se passou da pena para a esferográfica? Acho, exatamente, acho. Se calhar agora estamos a passar da esferográfica, por isso que eu há bocado te perguntei pelo e-book. Mas a tinta não é mesmo, desculpa lá, é totalmente diferente. Acho, mas bem. Isto são, o que é que isto vai, as transformações vão ser ritual, muito lentas. Antes também se escrevia nas paredes, nas grutas, não é? Sim. Não havia papiro. Não havia papiro e não havia fontes mais populares de suporte do texto, acontecia isso. Agora, a questão é que nós estamos no nosso tempo e temos que reagir sobre o nosso tempo, não é? E é um problema, porque isto vai implicar o quê? Uma falta de conhecimento. E quem tem falta de conhecimento é mais rapidamente manipulável, entre outras coisas. Claro, não, isso sem dúvida nenhuma. Perde capacidade de vocabular, não consegue falar. Perde tudo e depois de intervir e de funcionar na sociedade como deve ter que funcionar como cidadão. Mas, Ricardo, vamos lá ver, a malta tem-se afastado dos livros ao longo dos anos. Essa tentativa de passar isto para o digital era para os caçar no sítio onde os miúdos andam, ou não? Mas não está a resultar, achas? Não está a resultar. Não está a resultar porque se não houver educação, pode estar lá o telemóvel. Não leem um livro. Não é? Pois, tem que se abrir o ficheiro no telemóvel na mesma. Exatamente, não é? Tem que se abrir o ficheiro. E como é que vamos fazer? Nós temos é que promover este gosto pela leitura. Começando com coisas simples, mas não muito simples, e depois ir complicando. Aos 14 anos, ou aos 15 ou aos 16, já tem que se começar a ler Fernando Pessoa, não é? E as coisas mais difíceis do Fernando Pessoa. Pronto, há quem comece mais cedo, há miúdos com 14, 15, 16 anos já têm discussões acerca de literatura muito válidas e muito fundamentadas.
há outros com 50 anos que, se uma pessoa lhe fala de um livro, são capazes de tirar uma pistola, como fazia o outro nazi, não é? Temos aqui uma certa iliteracia literária. Temos esse problema, pá. Mas pronto, mas em termos de... E nem os próprios jornais desportivos se salvam. Porque a descrita está a ficar cada vez pior lá. Não, mas... É que antigamente ainda havia essa desculpa, eu leio o desportivo e havia lá... Mas hoje em dia, com a pressão de produzir jornais diariamente em Portugal, sim, de 60 páginas, quando não há assunto... Pois... Bem, tu sabes, deves acompanhar também, não é? Sim, exatamente. E o jornal dá para 20 indivíduos, não é? Pois. Um jornal dá para 20. O livro devia ser também a mesma coisa. Por isso é que eles estão no OLX. É verdade. Como é que acha que está a escrita nacional? É uma boa pergunta, mas é uma pergunta muito difícil. Eu leio, mas as minhas obrigações académicas levam a ler mais outras coisas, não é? Eu, pronto, leio, mas autores nacionais, por exemplo, em Cabo Verde teve o Valder Ugumem, portanto, escritor de topo, com uma editora de topo. Nós somos reconhecidos internacionalmente como sendo um país de bons escritores, não é? E pronto, agora nesse campo eu peço desculpa. Não queres falar muito sobre não isso? Quero falar sobre isso. Não quero. Tempo Sim. Para uma palavra. Vamos ao nosso jogo. Uma palavra sobre teatro. Fantasia. Uma palavra sobre música tradicional. Alegria. Uma palavra sobre 3 dias em fevereiro. Magia. Uma palavra sobre gaita de fole. Amor. Uma palavra sobre o grupo de teatro do Centro Cultural Lourdelense. Paixão. E agora uma palavra para os chicranos e beltranos desta vida. Admiração. E uma palavra para os grupos de teatro não profissionais. Eu já disse amor. Paixão, dedicação. Esta permitimos que digas mais do que uma. Nós estamos à conversa com o Ricardo Ferreira de Almeida. Ele escreveu 3 dias em fevereiro. Passou a ser um daqueles que é lido e que às vezes nós só conhecemos pela capa do livro, como ele teve a oportunidade de conhecer, como nos contou há bocado em Cabo Verde. O Ricardo é já um desses autores e este é só o primeiro de muitos que aí vêm. Diz que vem um sobre a volta a Portugal, mas isso fica para a segunda parte. Segunda parte, não é? Venha daí, até já. Universidade FM. Procura-nos no Facebook em universidade.fm. Da imensa paixão pela região nasceu a Associação Valdouro. Vamos, em 2022, continuar o nosso caminho, a fazer o que estiver ao nosso alcance pela região, por si e sem pedir nada em troca. Apenas que caminhe connosco. Universidade FM. Mua! Estamos de regresso à segunda parte do PCM. Hoje estamos a falar com o Ricardo Ferreira de Almeida, autor do 3 dias em fevereiro, menção honrosa do Prémio Revelação Literária da UCLA, Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa. Ricardo, já nos disseste que este 3 dias em fevereiro era para ter sido uma peça de teatro. Achas que algum dia ainda pode vir a ser? Não faço ideia, mas acho que não. Acho que já está enterrada enquanto peça de teatro. Então, se este capítulo está arrumado... Para quando a história do ciclista que corre a volta a Portugal em bicicleta? Estou a fazê-lo, estou a escrever, pronto, lentamente, porque não me dedico exclusivamente à escrita. Tenho atividades profissionais e outras paralelas, não é? Que me impedem de estar constantemente, dia e noite, a fazer coisas. Porque há muitos textos que os faço, nomeadamente teatro, faço 3-4 dias. Primeiro penso-os e depois escrevo-os rapidamente. Isso aí há sempre inspiração. Sim, isto é a vantagem, ia buscar o telemóvel, a vantagem de ter telemóveis atualmente, ou aqueles livrinhos para anotar, blocos de notas para anotar, olha, isto estava uma boa ideia, e vai-se anotando e depois no futuro pode acontecer, até pode ficar para lá escondido e depois pode ser uma chave para resolver algum conflito que não se consegue resolver num determinado momento, numa determinada obra, digo eu. Pegas nas tuas notazinhas. Nas notazinhas. Olha ali aquele...
Cai que nem giz. O Ricardo, como acabaste de dizer, tu escreves muito texto dramático, mas além de escrever tens acompanhado e estudado também o fenómeno do teatro de base comunitária, do teatro não profissional, do teatro amador, o que lhe quiserem chamar. O amador é o que eu menos gosto. O que é que te fascina neste teatro não profissional? Ora bem, fascina-me a não classificação. E isto aqui, pronto, eu fiz uma tese de doutoramento sobre teatro amador, a organização social dos grupos de teatro amador do Distrito de Vila Real, pegando em alguns grupos de teatro, não é? E estudando isto, e depois até saiu publicado em livro, um e-book aí, pela Mundis, portanto, Eras Mundis, em que, portanto, há uma parte sobre o teatro amador, neste caso, o aparecimento do teatro amador no contexto do Estado Novo. O mais simples que posso dizer é isto, porque a tese teve muitas páginas e também a produção desse e-book levou algum tempo, porque tem que se mastigar tudo, as teses abandonam-se e depois mais tarde pegam-se nelas para fazer alguma coisa. E pronto, e este é o teatro sem classificação. Nós temos classificação para o teatro erudito, temos escola para o teatro erudito, para aquele teatro de grandes palcos, temos classificação para o teatro popular de cariz etnográfico, mas falta-nos a classificação para este teatro que fica aqui entre as margens, não é? E que é desqualificado, que foi perseguido, que teve algum apoio e agora perdeu apoio. Por exemplo, o FNAT, muito mais tarde, só a partir da década de 50, 60, depois Inatel, mas o Inatel, pronto, perdeu a sua valência enquanto promotor dos tempos livres, não é? Sim. E pronto, e agora este teatro interessa-me também. Interessa porquê? Interessa-me também trabalhar a cultura popular. E trabalhei a cultura popular, nomeadamente, e pronto, e todas aquelas práticas sociais, toda aquela sociabilidade que gira em volta dos grupos de teatro, todas as lógicas relacionadas com o corpo e que atravessam sistemas de encenação. E por aí adiante, há muita coisa. Isto é um mundo muito rico, muito vasto e que pode ser estudado. E que está, se calhar, a desaparecer. E que está numa situação a situação que esteve sempre. Que é a situação de algum abandono institucional. Se calhar haver alguma linha de suporte a estes grupos de teatro amador que não querem ser profissionais por várias razões. Por ser profissional implica reduzir o seu tempo de trabalho e o seu tempo de lazer, não é? E porque se calhar também não temos mercado para aqueles que estão. Também, ou provavelmente não temos mercado. Mas não sei, se pensasse no campo da cultura integrar os grupos de teatro de amador em redes de disseminação de espetáculos, é o que falta, que eles fazem espetáculos e muitas vezes fazem um espetáculo uma vez. Pois é, Ricardo, só que andamos nisso há 10 anos e o problema está dos promotores que preferem pagar milhares de euros, sabemos bem porquê. Sim. E aos grupos de teatro amador às vezes nem a porcaria de um jantar. Exatamente, nem as águas. Nem as águas. Vezes. Sim, eu acompanho isso. Eu acho que isso também é culpa do público. Porque tu vês em alguns auditórios que nós conhecemos que se for um grupo não profissional... Sim, os 3 euros só são caros quando é um grupo de não profissional, porque se forem 15 euros... Por alguém que é conhecido, enche em meia dúzia de dias. Mas concordo totalmente. A questão da rede... Porque primeiro ganhavam dimensão e depois precisavam estar a trabalhar para 2 ou 3 atuações e podiam trabalhar para um âmbito nacional, talvez. Sabes que eu chego a uma conclusão, porque já houve tentativas de fazer essa rede, chego a uma conclusão é que não há interesse também dos pseudopromotores, porque são pseudo, em que isso aconteça, porque depois assim vão ter um problema para lidar. Provavelmente não. É provável. Isso sou eu a falar. Porque dentro destes grupos também há uma construção de uma cultura dentro
da dinâmica artística, também temos o quê? Um conjunto de ferramentas protetoras e justificadoras de determinadas ações. E isso acontece nos grupos de teatro profissional, por exemplo, quando uma pessoa vai para o palco e não faz um aquecimento, já estás a profanar aquilo que é próprio do teatro profissional, que é o aquecimento. E algo que nós não vamos encontrar, por exemplo, nos grupos de teatro amador que não querem fazer aquecimento. O teu faz. O meu começa a fazer. Mas pronto, isto tem a ver com coisas muito levaríamos aqui bastante tempo a discutir este assunto. Vamos deixar o teatro não profissional, a Ana tem mais uma pergunta, para um programa só. Juntamos aí toda a gente e acho que dava um programa giro. Era engraçado. Sim. Ricardo, como é que vê o teatro não profissional no contexto aqui da nossa região? Bem, nós temos aqui grupos de teatro amador aqui nesta zona. Tem o grupo de Lordelo, que é o grupo mais antigo, não é, do Centro Cultural de Lordelo, já tem quase 50 anos, não é? E depois temos grupos que depois vão crescendo, vão aparecendo e desaparecendo de acordo com lógicas e com racionalidades muito ligadas ao carisma de um indivíduo, não é? E esse indivíduo pega no grupo de teatro e organiza o grupo. E nós temos aqui uma série de personalidades que são carismáticas. Por exemplo, no grupo de teatro Lordelo temos, por exemplo, o meu tio Kim, temos o Manel Veiga, portanto são dos mais antigos, e tínhamos, por exemplo, deixa lá ver, ali não sei se o senhor já ainda é vivo, em São Mamé de Ribatua, o encenador, o ensaiador, não é? Que se punha lá no lugar do ponto e com lápis dizia para ali, vai para ali e vai para ali. Portanto, são esses indivíduos que, se não existissem e que eles sozinhos, contra as circunstâncias, levam o grupo de teatro para a frente e arranjam uma peça de teatro que engloba aqueles que aparecem são para fazer teatro, não é? Pois já que têm gosto de fazer teatro, portanto, vamos incluí-los. E nem que se parta a peça a meio e se divida a peça. Tem que entrar toda a gente. Tem que entrar toda a gente. Desta vez, como tínhamos esse problema falo do caso de Lordelo, como tínhamos o problema de termos muita gente e as peças muitas vezes que são escolhidas, tem que se fazer o quê? Um homem a fazer de mulher, uma mulher a fazer de homem. O que é que se faz? Criamos uma coisa nova. Começamos a trabalhar na mesa, levantamos as histórias de Lordelo, e provavelmente pode ser isso o que vai acontecer a seguir. Cada um traz a sua ideia, juntamos aquilo e pronto. Ricardo, na altura quando foi anunciada a peça foi dito que era um texto de base comunitária. É isso que estás a dizer? É um texto que faz o quê? Recupera, portanto, toda a metodologia, portanto, quando colocamos de lado aquelas peças que foram propostas no início, eu tinha as espingardas da Mãe Carrard, do Brecht, para fazer. Mas depois comecei a ver, isto aqui, com mulheres, nós temos muitas mulheres no grupo, muitas atrizes, era capaz de dar. Só que depois falhava ali alguma coisa. Então, o que é que vamos fazer? Vamos fazer uma coisa que envolva o quê? A memória, um trabalho de levantamento da memória e estabelecer ali um tempo para dizer, nós vamos fazer uma coisa, queremos fazer uma coisa à volta disto, vamos começar a puxar as coisas, sei lá, o wolframio, as bruxas, essa coisa toda, e depois a partir daí dar-lhe uma leitura, para uma peça de teatro que tenha 50 minutos, porque aquilo dava para 3 horas. Dava para 3 horas. E pronto, e depois aí começamos a fazer trabalho, para além do trabalho de pesquisa em cima do palco. Nomeadamente começar a soltar texto. Há períodos de texto que são integralmente realizados nos ensaios, não é? Depois gravávamos. Alguém escrevia, passava aquilo, pronto, agora vamos só dar aqui um arranjo porque esta parte aqui falaste a mais e esta falaste a menos, pronto. E neste método mais ativo, o espetáculo estava feito. Aliás, o espetáculo foi adiado um mês
depois da estreia em que nós estávamos preparados, por causa de marcações, de espetáculos, assim, uma coisa qualquer. Mas estávamos preparados para fazer o espetáculo ali, com 3 meses de ensaio, e a ensaiar 2 e 3 vezes por noite, precisamente por causa da metodologia. Outros grupos de teatro, dependendo do elenco, dependendo de muita coisa, passam muito mais tempo a trabalhar. Claro. Só dizer que estamos a falar da peça Haja Luz. Exatamente. Não dissemos o nome. Que estreou no Festival da Associação Valdouro. Exatamente. Muito obrigado pelo atraso. Obrigamos a nós ter a estreia nacional e internacional da peça, que vai estar no próximo dia 5 de novembro no Pinhão e no dia 12 de novembro em Vila Nova de Foscoa. Portanto, ainda há possibilidade de ver esta peça mais 2 ou 3 vezes. E se calhar, acho que ainda há uma terceira. É capaz de haver mais uma, não tomei nota, e provavelmente depois ainda vão terminar em casa uma última vez, costumam fazer isso. É provável, sim. Mas estas duas são assim as mais imediatas que me lembro de cabeça de me ter sido dito. É uma encenação do Ricardo Almeida com o Grupo Teatro Centro Cultural Orlense, e o texto construído de uma maneira que resultou em quadros deliciosos, que não são só a história de Lordelo, é a história praticamente da região toda, ou melhor, a história com qualquer um de nós se consegue identificar, porque é mesmo deliciosa a maneira como aquilo ficou. Eu já vi 2 vezes, vou ver a terceira e vou ver se tenho tempo de ir a Foscoa, porque é mesmo bom. Como é que tem sido a receptividade à peça? Agora que já atuaram diversas vezes. Sim. E continuam, não é? Tem sido boa, os atores e as atrizes têm sentido muito bem. Aliás, nós tivemos aquelas coisas que aparecem do nada, como é que nós vamos resolver esta situação? Nomeadamente, uma cena que me lembro, que é das comédias em Lordelo. Então, aquelas comédias de faca e alguidar com texto, portanto, com aquele texto que rima. E então há uma parte final que é a parte da morte, não é? Em que nós tivemos em Sabrosa o pessoal que interrompeu a peça para bater palmas só para aquele momento. Portanto, funciona muito bem, e os atores saem de lá com o coração cheio, não é? E nós saímos todos com eu fico sem palavras para o resultado. Salário, não é? Está pago o salário. A Santos de queijo e o Small. Ao pé disso, a Santos tem que ser um bom queijo, não é? Porque isso realmente vale mesmo muito. Mas olha, Ricardo, o que é que tu gostas mais? De encenar, de escrever ou de atuar mesmo? Eu gosto de várias coisas. Tenho saudades também de fazer teatro, que é das melhores coisas que há. A estreia, não é? Aqueles momentos antes da estreia. Aquele friozinho. Exatamente, e o fim, e o resultado, receber os aplausos. Nós estamos ali pela glória, como diziam os gregos, não é? Como fazem os grupos de teatro amador, estão ali pela glória, pela aclamação. Eu não tenho escola de teatro, nunca aprendi a fazer teatro, mas os professores foram o Tiago Pires e o Gilmar Albuquerque. E os atores que me inspiraram foi o Vítor Silva e o Mourão, da Filandorra. Portanto, eu vi um espetáculo da Filandorra, portanto, como é que se chamava? Já não me lembro. Foi ensinado pelo Philip Crawford. E eu disse, espetacular. Também gostava de fazer teatro. E pronto, e aí essa parte de escrever ao mesmo tempo e fazer teatro e ter algumas... Tenho limitações, obviamente, que eu não tenho formação, fui aprendendo, fui escrevendo, fui aprendendo com os outros, e faço o meu trabalho modesto dentro do teatro, nomeadamente no campo da encenação e no campo da atuação, enquanto ator. Mas pronto, conheci muita gente, desde o campo popular até ao campo mais profissional, mais erudito, e aprendi com todos, nomeadamente com o Sr. Queiroz da Rabães, que ele me ensinou bastante. E pronto, e é isto. Tenho reverência por todos, aceito todos, gosto de todos, sem exceção. Enquanto esperamos pelo próximo romance do Ricardo, está também disponível a tese de doutoramento dele na NET, da Universidade do Minho, que fala sobre estas dinâmicas todas. A tese é extensa, é verdade, mas é muito interessante ler, porque tem lá os casos de estudo dos vários grupos de teatro que na altura o Ricardo acompanhou, e dá para perceber como é que
dá para começar a perceber como é que um conjunto de pessoas se junta 2, 3 vezes por semana, às vezes, para fazer uma coisa destas. E no fim para lamentar porque é que não há mais apoios a este tipo de movimentação que em muitos sítios é o que resta para que as comunidades se mantenham ativas. Exatamente, aquilo é um fator, agora costuma-se dizer de empowerment, de empoderamento daquelas comunidades e que se juntam regularmente para celebrar o teatro, para celebrar a vida. Em grandes momentos de festa, eu tive presente, por exemplo, nos entremeses de Irmelo, em que o indivíduo fazia o espetáculo, dava o seu texto, saía rapidamente e às safebras e depois entrava para continuar a peça. Mas isto é que é amor ao teatro. Não vamos deixar que o espetáculo vá abaixo porque eu tenho que ir a Safebras, porque tenho esta responsabilidade com a comunidade, mas também tenho esta responsabilidade de fazer teatro e estar aqui pela glória, não é? Ricardo, para além do teatro, como tivemos aqui a falar, e da escrita, há a música. Sim. Não tem saudades do seu programa aqui na rádio? Voltar à Terra? Tenho, agora entrei aqui no estúdio e fiquei com saudades de fazer o Voltar à Terra. Fizeste em vários sítios, não foi só aqui, não é? Fiz em vários sítios. Na altura em 2006, creio eu, 2006, 2004, comecei na Pesqueira e havia muitos poucos programas de música tradicional. Ainda há muito poucos. Há muito poucos. Há aquele programa da Antena 2, o Raízes, mas é na Antena 2 às 5 da manhã. Já não bastava ser na Antena 2? Na Antena 2, à meia-noite. Mas pronto, mas faz falta recolher, porque o mundo rural está em transformação, nós estamos a perder muitas coisas, não é? E se não se gravarem, se não se registarem, vão-se perder irremediavelmente. Eu fazia muito trabalho aonde? Nos lares, porque era nos lares que estavam lá os indivíduos que cantavam e que tinham um passado ligado a quê? Ao ciclo agrário, e neste contexto eles cantavam determinadas canções, não é? As canções da ceifa, as canções da segada, essa coisa toda. E pronto, e se não se fizer esse trabalho, e pronto, para além do trabalho nas festas e romarias, mesmo a revelar grupos, pronto, tenho saudades, porque agora não consigo, mas agora, por mais que me peçam, não tenho tempo mesmo para isso. Até porque esses registros, além das pessoas irem morrendo, vão desaparecendo, e com elas desaparecem essas coisas que iam passando, é que não temos nem produção, nem estamos a passá-las às novas gerações, e se nós registarmos, vamos perdê-las para sempre. Sim, mas em contrapartida temos o Halloween, não é? Que é uma coisa tipicamente portuguesa. Completamente, e aliás, hoje é noite de Halloween, o dia que estamos a emitir o programa, portanto, não é exatamente. Portanto, e é por isso que escolhemos um tema profundamente halloweenesco para esta noite. É isso que há muita gente que não percebe aquilo que os grupos de folclore, que há grupos folclóricos que fazem, nomeadamente os federados, que é isso que lhes é pedido, é recolha e que é guardado depois até pela própria Federação de Folclore. Mas isso são outros 500. Ricardo, além de tudo isto que já fomos falando, dos programas de rádio, tu tocas também. Tocas várias coisas, mas a gaita de fole talvez não ser aquele instrumento muito comum, apesar de estar relacionado de alguma forma com a nossa região, mas não se vê muitas pessoas a tocarem e a utilizarem esse instrumento. Como é que surgiu o interesse pela gaita de fole? Pronto, a gaita de fole surge no interesse paralelo com a música tradicional e surge de uma altura em que eu estou a trabalhar ali no Nordeste, em Carrazeda de Anciães, e há lá práticas musicais muito enraizadas, nomeadamente com os grupos de Zé Pereiras, um grupo muito conhecido que eram os Zíngaros de Carrazeda de Anciães. Exatamente. Não é? E ali havia
3, 4 gaiteiros. E havia um gaiteiro até que era que fazia, portanto, o gaiteiro gosta muito de gaitar? De gaitar e de animar, não é? E ele tocava, fumava ao mesmo tempo, metia o cigarro para dentro e punha o cigarro para fora, portanto, todas aquelas habilidades do gaiteiro. E a partir daí comecei a interessar-me e comecei a tocar num contexto bastante difícil. Difícil porquê? Porque aconteceu na Galiza, por exemplo, em que o gaiteiro não tinha grande prestígio. É a mesma coisa que aconteceu aqui em Trás-os-Montes, em que o gaiteiro, para além de ter perdido todo o prestígio social na animação das festas, foi substituído pelos grupos conjuntos e pelos pick-ups nas feiras, essa coisa toda. Portanto, isso matou o gaiteiro, a gaita caixa e bombo. E depois, na altura, há o movimento de padronização da gaita de fole mirandesa, não é? E houve algumas tentativas, portanto, mas entretanto alguém fazia gaitas de fole. Eu tenho uma gaita de fole que não é padronizada, é feita por Zé Preto, e pronto, e a partir daí comecei a tocar mais a gaita mirandesa. Agora, noutro grupo que toco, nós fazemos animações ao fim de semana, portanto, nomeadamente nas feiras medievais, que é um grande mercado musical em Portugal. Tocamos com gaitas galegas, com uma afinação diferente, mas tocamos música medieval mesmo, dependendo da época, música medieval, música renascentista, música barroca. Portanto, vamos alterando instrumentos e também temas. Agora, em relação à Trouxa Mocha, nós tocamos vamos tocar, já tocamos, não é? Nesta altura já tocamos, não é? Sim. Já tocamos. Portanto, aquilo que nós tocamos, quer dizer, não posso dizer isto porque pode acontecer algum problema, que era uma bomba no Teatro Vila Real. Ou inundar. Mas o repertório da Trouxa Mocha é repertório transmontano, duriense e galego. Portanto, juntamos aqui toda esta... Que de alguma forma estão juntos também, não é? Na construção da identidade cultural. Aliás, há a música mirandesa que se toca na Galiza e vice-versa. Claro. E no Minho e por aí adiante. Portanto, dizermos que existe aqui uma fronteira, bem, isto não tem grande justificação antropológica. Ricardo, e esse concerto que deste este fim de semana foi com quem? Que terá dado? Não, deu de certeza. Terá dado. Deu de certeza. Portanto, Galandum Galandaia, no melhor grupo de música tradicional portuguesa, e nós, Trouxa Mocha, um grupo de vila-realense, que foi fundado inicialmente por Gilmar Albuquerque e pelo Francisco Santos. Depois, enquanto aquilo prossegue para grupo teatro, com o Tiago Pires, com a Marlene Castro e com o Gilmar Albuquerque e comigo, e entretanto apareceu muita gente, quer no grupo teatro, quer no grupo de gaitas de fole, não é? Uma comunidade de músicos muito grande, que eu agora tinha que puxar um bocado pela memória para me lembrar de todos, não é? Mas pronto. Isso, quem quiser que tivesse ido ao teatro, não foi? Exatamente. Que projetos é que... Esse foi o que acabei de perguntar, Ana. Projetos para o futuro. Não, era isso. Eu queria que o Ricardo dissesse o nome dos grupos em que estava envolvido na área musical. Ok, está bem. Portanto, Trouxa Mocha, Arribamonte. Ok. Visto, final não havia mais. E pronto. E também dentro do rock and roll, animações com um grupo de covers, os covers de Bruxelas. Já fiz. Já. Tem que investigar melhor isso. Isso estava um bom programa também. E pronto, e é isso. Para além de tocar sozinho em casa muitas vezes, ou ir tocar a um restaurante. Tocas gaita em casa sozinho? Não, isso é impossível. Os vizinhos podiam achar muita piada. Exato. E nomeadamente a gaita mirandesa, que aquilo é muito bom de ouvir, mas é ao ar livre. Exatamente. Ou não som controlado. É mesmo. Posso fazer a última? Podes. Pronto. Vai continuar no teatro não profissional? A resposta é sim. É sim, a resposta ainda bem. Então é só esperar pela próxima produção do Centro Cultural Ordelense, provavelmente. Exatamente. Ok, que provavelmente também vai voltar a estrear no Festival Teatro da Associação Valdor. Não há compromissos aqui, hein? Não, mas as estreias têm que ser lá. Vamos a contra-relógio? Não, um dos rituais que estes grupos de teatro também têm é estrear para o seu público. E eu não quero de maneira nenhuma
nunca pôr isso em causa. Desta vez foi a felicidade de ter Mas olha, eu acho acontecido. que foi muito bom terem estreado connosco. Que, segundo na semana a sei, seguir correu fizeram umas alterações. Não Foi. Na semana a seguir correu muito melhor. Foi a verdade. É verdade. Mas sabes que há vários grupos que nos diziam, primeiro vinham testar ao festival antes de fazerem em casa. Vocês só foram mais um. Mas havia essa prática. Aqui, Tinham de estar fora. estavam em casa para a família, nomeadamente ali um isso. grupo de Vilarinho do Tanha, creio eu, que faziam um espetáculo para o fim de semana. Primeiro estavam para a família e depois a família dizia: está tudo muito bem. Portanto, tinham acreditação familiar, está certo. Já podem. Agora veio o resto. Há uns tempos, por acaso, também experimentamos isso. Foi antes da pandemia. Olha, foi a última peça Foi, que a nossa e depois não se associação fez conseguiu. Depois não fez mais 2 vezes. Desse vez. Uma delas já andava para aí o bicho à solta. Pois. Vamos ao contrarrelógio. Contra-relógio, 10 perguntas, menos de 1 minuto, 36 segundos, não é? Vamos Sim. lá contar. Trouxa mocha ou tanga? X. Já compraste o mais recente livro do Zé Rodrigues dos Santos? 0. O que mais fascina no teatro amador? A entrega. Livro favorito? O engenhoso Dom Quixote de La Mancha. Peça é que mais gostou de encenar? Haja luz. E o que é que menos gostou? Não me lembro, acho que nada. Abelardo Doce, Beltrana, Heitor, Isabel, Luizinha, Luís, Alice, Freitas Ramalho, Joana ou Borges? Borges. O que é que te faz feliz? A vida. Instrumento favorito? Gaita de fogo. E o sítio favorito no Douro? O sítio favorito o Douro em si. Todo ele. Todo ele. Muito bem, Ricardo. bem. Foram 51 segundos. Não está mal, porque uma das perguntas demorava quase 1 minuto a ser lida, não é? Há descontos, desconto. Temos que ir ao VAR. Temos mais uma pergunta para ti, Ricardo. Então. Ricardo, onde é que se vê daqui por 2 anos? Ia fazer o quê? Quantos romances publicados? Espero 1 por ano. Olha. Boa. Não é? Que é para aquelas pessoas que só leem 1 por ano. Exatamente. É o ano para ler este livro. Mas onde é que tu te vês daqui por 10 anos? Não sei. Espero pelo menos estar como estou assim, já é bom. Vieste aqui há 10 anos atrás? Aqui a fazer estas coisas todas? Há 10 anos atrás sonhava com isso. Mas pronto, eram coisas muito remotas. E pronto, e as coisas acontecem, ainda bem que aconteceram, não é? Mas nessa altura só ainda passeava na Feira do Livro, não é? Era nessa altura, há muitos anos atrás, era só passear e olhar para os romances, essa coisa toda. E portanto, e colocar este ao lado dos livros do José Saramago, Ricardo, Proust. Por acaso, Desculpa estar a insistir outra vez naquilo que disseste ao princípio. bem antes. É Almeida, bem antes. Exato. Mas voltando outra vez àquela conversa que disseste no início, neste momento, para muita gente, o Ricardo Ferreira de Almeida é o mesmo que José Saramago. Porque as pessoas não o conhecem. Exato. Também é verdade. Com grande, certo, aparentemente, mas na realidade o José Saramago está lá acima e eu sou Também é uma formiga. Bom, Lá chegaremos. são 3 dias em fevereiro para ler e devorar. Estamos em outubro ainda, é o último dia, É mas... um bom romance, é o último dia, já mudou a hora, até anoitece cedo agora. É um bom romance para ler, no quentinho da lareira e com umas boas castanhas. No romance Ih, do celular. castanha. Sim, umas boas castanhas e um bom tinto que ele está para aparecer nos próximos dias, dizem eles. Ricardo, muito obrigado por teres aceito o nosso convite, muito obrigado por fazeres tudo isto, as coisas que tu fazes, por contributo que dás ao Teatro Amador, que é algo que a mim particularmente muito me diz e muito me toca, porque acho que é das últimas manifestações que nós temos verdadeiramente comunitárias e com sentido extraordinário de solidariedade entre as pessoas que ali estão e que verdadeiramente contribui para que as coisas funcionem, para que nós não sejamos uma região ainda mais pobre que aquela que somos. Muito obrigado por teres vindo. 3 dias em fevereiro, da Guerra e Paz, do um romance do Ricardo Ferreira de Almeida. Ficamos à espera dos próximos e continua. Muito obrigado. Muito obrigada, foi um gosto, uma conversa muito, muito boa, muito divertida. Muito obrigada. Muito obrigado. O PCM, uma coprodução da Associação Valdor com a Universidade FM, A apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia. e estamos disponíveis todas as semanas, além do 104.3, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Castbox, no YouTube e no Facebook. Em todo lado, portanto. Até Não. para a semana. Muito Há coisas obrigada. que faltam. Até para a semana.